Olá, professores da Diretoria de Ensino de Taubaté. Eu sou o Rodrigo César, PCNP ponto focal do Inova Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre competências socioemocionais, teoria e prática. Mas antes, eu preciso dizer para vocês que Inova é currículo. A Base Nacional Comum Curricular, ela foi elaborada estabelecendo como pilares 10 competências gerais que norteiam o trabalho das escolas e dos professores em todos os anos e componentes curriculares. Nós temos aqui as 10 competências: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Essas 10 competências são a base para o nosso currículo paulista, do ensino fundamental e ensino médio. E nesse currículo está previsto o desenvolvimento de competências socioemocionais, autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. As competências da base estão articuladas às competências socioemocionais. Então, nós podemos perceber que na competência da BNCC 1, conhecimento, nós temos as competências socioemocionais: respeito, responsabilidade, curiosidade para aprender. Na competência 6 da BNCC, trabalho e projeto de vida, nós temos as competências socioemocionais: assertividade, determinação, responsabilidade, foco, persistência e organização. E na competência 10 da BNCC, nós temos iniciativa social, empatia, respeito, confiança, tolerância ao estresse, determinação e responsabilidade. Então, todas as vezes que falarmos do Inova na escola, não estamos falando de um projeto, estamos falando do desenvolvimento, da execução de um currículo. Tudo bem? E aí nós temos a primeira orientação para os professores de projeto de vida, né? Nesse momento, os professores precisam saber quais são os sonhos dos estudantes. Esse será o ponto de partida para as ações do segundo semestre. Levantar quais são os sonhos dos estudantes. E aí nós temos como proposta o Varal dos Sonhos, né, que pode ser realizado de maneira presencial, com esses alunos que já estão indo às escolas, e também de maneira remota, né, com aqueles alunos que ainda estão no estudo remoto, por meio de Google Forms, grupo do WhatsApp, Google Meet, né, enfim. E aí o professor ele vai ter um espelho dos sonhos desses estudantes, né? Quem quer ser professor de história, jogador de futebol, advogado, juiz, médico, judoca, professor de biologia, né? E tendo esse panorama geral, junto com o professor coordenador, vocês podem verificar quais são as áreas desses sonhos, né? Qual é o percentual desses estudantes, por exemplo, que têm sonhos relacionados às ciências da natureza? Quantos deles os sonhos se relacionam com linguagens? Qual é o percentual dos sonhos em matemática e em ciências humanas? E aí vocês têm um panorama possível para pensar as ementas, né? Mas primeiro vocês precisam identificar quais são esses sonhos e qual é o percentual em cada área do conhecimento. Depois, em ATPC, os professores, junto com os coordenadores, apresentam, né, o compilado desses sonhos para toda a equipe escolar. Os professores, juntos, decidem quais são as eletivas que serão apresentadas a esses estudantes.
elaboram as ementas, essas ementas são apresentadas aos gestores para que haja validação, então o gestor verificará também quais são os projetos, né, que esses alunos têm para a vida e quais são as ementas que foram apresentadas. Se essas ementas, elas atenderem aos sonhos, né, aos projetos desses estudantes, o professor inicia o seu plano de eletiva, entrega ao professor coordenador esse plano e o professor coordenador, durante o semestre, vai acompanhando as aulas de eletivas conforme aquele planejamento inicial do professor até chegar ao momento da culminância. Bom, nas eletivas, os responsáveis são, no ensino regular, o professor coordenador e o professor do componente eletivas. Nas escolas do Programa Ensino Integral, no PEI, o PCG, que é o professor coordenador geral, e os professores dos componentes, normalmente 2 ou 3 professores de áreas diferentes por eletivas. Bom, a Coped encaminhou para a gente o boletim número 24 e as escolas receberam também o informe pedagógico 105 com o cronograma das eletivas. Então, no período de 5/8 a 6/8, foi realizado pelo Centro de Mídias a live cardápio de eletivas. No período de 2/8 a 13/8, o planejamento das eletivas nas escolas. No período de 9/8 a 20/8, o feirão das eletivas, porém esse feirão não poderá acontecer nas escolas de maneira presencial. De 9/8 a 27/8, cadastro das eletivas na sede, Secretaria Escolar Digital. De 2/8 a 23/12, a vigência das eletivas, né, o período de realização das atividades. E de 29 de novembro a 17 de dezembro, a culminância das eletivas. Nós ainda receberemos as orientações sobre a culminância, mas nós já temos a data, né, que é de 29/11 a 17/12. Importante. Para auxiliar os professores e ampliar o repertório das eletivas, a Coped disponibilizou o cardápio de eletivas com ementas e planos de aulas que abordam diversos temas, como turismo, cidadania, educação socioambiental, tecnologia, entre outros. Então, você clicando nesse endereço que aparece no rodapé desse drive, você tem as pastas com as eletivas: educação midiática, sociedade e cultura, tecnologia, turismo. Quando você clica na pastinha, você vai ter o tema, o nome da eletiva, o ano série e o drive com as ementas e os planos de aulas. Então, por exemplo, educação midiática, eu tenho para o 6º e 7º anos o mundo conectado. Eu tenho tecnologia para o ensino médio, Alô Mundo. Né? Então, aqui você encontra todo esse material já pronto, a ementa e o plano da aula. Para quem não conseguiu assistir a live cardápio das eletivas, nós trouxemos aqui o endereço do repositório, né, para que vocês assistam a live do dia 5 e também a live do dia 6. Importante também é a orientação de que não seja feita a reenturmação dos estudantes para a realização das eletivas. Sugerimos que os professores levantem os temas de interesse das turmas e proponham uma eletiva com uma temática mais abrangente que esteja em consonância com as propostas apresentadas pelos estudantes de determinada turma. Então, nós temos essa sugestão de cardápio. Essa sugestão, ela traz eletivas bem abrangentes e que facilitarão os trabalhos aí nas escolas. Orientamos também que não seja realizado o feirão das eletivas na escola. Sugerimos que os professores levantem os temas de interesse de suas turmas e proponham uma eletiva que esteja em consonância com os anseios dos estudantes da turma,
sem que seja feito o reagrupamento dos estudantes. Eletivas e projeto de vida caminham lado a lado. Então, um depende do trabalho do outro, né? Então, os professores de eletivas e projetos de vida precisam estar bem articulados aí na escola. Vale lembrar que a eletiva ela é semestral, então o aluno cursa uma eletiva em um semestre e outra no outro semestre. A frequência ela é obrigatória e a avaliação, assim como em projeto de vida e tecnologia, é por engajamento total, parcial e satisfatório. Esse é o modelinho do plano da eletiva, né? Então, tem o título da eletiva, o nome do professor, a ementa, a justificativa, os objetivos, as habilidades desenvolvidas, os eixos temáticos, né? Indicar quais dos eixos serão trabalhados na eletiva, investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, empreendedorismo, indicar aí qual é o conteúdo programático, a metodologia, os recursos, a culminância, a avaliação, o cronograma semestral com as atividades e as referências. Esse modelo, ele está disponível lá na efap.educacau.sp.gov.br no curso de formação dos componentes Inova. E agora, nós teremos uma apresentação realizada pelo Instituto Ayrton Senna, especialmente para todos os professores da Diretoria de Ensino de Taubaté. A apresentação será da Silvia Lima, ela é especialista em desenvolvimento socioemocional dos estudantes. E na sequência nós teremos a apresentação de uma boa prática, também de competências socioemocionais, no componente tecnologia e inovação, realizado pela professora Janaína, da escola, e professora Luciana Damas. Então, a Silvia vai nos mostrar as competências na teoria e a Janaína vai nos apresentar o desenvolvimento dessas competências na prática. Vamos aos vídeos e até já!